Aqui, as 10 lições anteriores, tendo em vista que hoje é a lição 11, vamos orar em nome de Jesus para dar início, para a gente não tomar muito tempo. Oremos então. Senhor Jesus Cristo, Deus e Pai, nesta manhã, Senhor, louvamos o Teu nome e Te agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. Obrigado, Senhor, pelo sono reparador. Obrigado, meu Deus querido, pelo abrigo, Senhor, pelo conforto do nosso lar. Aleluia, Deus. Quantos, Senhor, aí lançados no tempo, meu Senhor da glória, vulneráveis, Senhor, a tudo que pode acontecer de mal, de ruim nessa terra. E nós louvamos o Teu nome pela Tua misericórdia sobre nós. Que o Senhor venha, Senhor, não somente nos cobrir, mas cobrir a todos, Senhor, que padecem necessidades com o Teu sangue, meu Deus. Que Teu Espírito Santo, meu Deus, através de Teus anjos, Senhor, através de Teus servos e servas, estejam visitando os necessitados. Traga em paz, meus Senhor, os que estão a caminho. Que em Teu santo e poderoso nome, os que não têm condição de vir, Senhor, também sejam contemplados e abençoados, Senhor. Aleluia, através dessa mensagem no grupo, meu Senhor da glória. E que Teu nome seja glorificado. Toma-nos em Tuas mãos, abre a nossa mente, Senhor da glória, para aprendermos. Abre os nossos olhos para que possamos ver além do que os nossos olhos de carne estão contemplando. Aleluia, Deus. Toma-nos em Tuas mãos. Nos abençoa, nos livra, repreende, Senhor, todo bloqueio, Senhor, todo ruído na mensagem. Aleluia, que venhamos, Senhor, testemunharmos. Aleluia, e nos fortificarmos em Ti como um só corpo. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Esse terceiro trimestre fala sobre família, né? Na lição 1, cujo título é Quando a Família Age por Conta Própria, está em Gênesis 17, 19, que toma, né, em grande escala a família de Abraão, a partir de Abraão, e a palavra-chave da primeira aula foi exatamente família. Na lição 2, cujo título é A Predileção dos Pais por um dos filhos, né, a preferência por um dos filhos, que está em Gênesis 25, versículo 28, e a palavra-chave é predileção, que é a preferência por um dos filhos. Na lição 3, ciúme, o mal que prejudica a família, em cuja palavra-chave era ciúme, né, a consequência dessa preferência por um filho geralmente gera ciúmes na família. E eu gostei muito dessa lição 3, que nós falamos muito, né, sobre os exemplos de ciúme, se Deus tem ciúme de nós, né, os antônimos para ciúme. Foi muito legal. Os tipos de ciúme: normal, exagerado, obsessivo, patológico, as consequências, né, de todo ciúme, desse sentimento. Na lição 4, ídolos na família, toma também a filha de Labão, quando foi embora com Jacó e levou o ídolo do pai, né, nós refletimos acerca de idolatria. A palavra-chave foi idolatria, e nós procuramos, né, refletir acerca do que dizem desse ídolo que Raquel tinha levado quando partiu com Jacó. E para uns era o título de posse, né, era o certificado de posse das terras, da herança, e para outros não. E nós refletimos sobre isso, inclusive com base na palavra, onde nós procuramos encontrar aonde se encontra isso, né? Para uns era o título de autoridade do clã, da linhagem, descendência da família. Outros era o título de posse da terra. Mas refletimos na palavra de Deus. Na lição 5, o motim em família, cuja palavra-chave era murmuração. Falamos muito sobre murmuração, também gostei muito, foi um tema muito bom. O me disseram, ouvi dizer, fiquei sabendo. Foi uma palavra maravilhosa. Na lição 6, pais zelosos e filhos rebeldes. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. A palavra-chave foi instrução, e nós colocamos também construção e reconstrução. Refletimos acerca do significado e da origem das palavras. Utilizamos muitas passagens bíblicas, inclusive comentamos sobre o pregador da sexta-feira, que ele trouxe a seguinte frase: ensine no caminho, o caminho que se deve andar. Ensine com seu exemplo de vida. Ensino maravilhoso, muito bom também. Falamos sobre os nazireus, recabitas,
e as instruções, né, no Novo Testamento, João Batista, Jesus, os apóstolos, as cartas. Na lição 7, o relacionamento entre nora e sogra, baseado no livro de Ruth. E trouxemos também Moisés e Jetro como um exemplo maravilhoso também. Refletimos muito, comentamos muito sobre o significado dos nomes. Eu lembro da Orfa, né? O significado do nome é nuca, pescoço, justamente pelo fato dela ter virado as costas para a sogra, ter voltado para a parentela dela. Na lição 8, a importância da paternidade na vida dos filhos. Falamos sobre o abandono paternal, maternal, quantos filhos órfãos de pais vivos. Refletimos sobre isso também. Lemos um artigo sobre as falhas de Davi com seus filhos. E na lição 9, uma família nada perfeita, trouxe a família de Davi, né? Então a aula 8 e a aula 9 praticamente se complementaram, só que na lição 9, quando fala sobre uma família nada perfeita, a lição nos trouxe a história de Eli e Samuel, e nós mais uma vez colocamos aí sobre os filhos de Davi, e a palavra-chave foi negligência, né? Fazer vista grossa, fingir que não está vendo, a consequência de tudo isso. E concluímos com Juízes 9. Na lição 10, que foi a passada, quando os pais sepultam seus filhos. Também conversamos muito, né, sobre nossas experiências aí de funeral, de sepultamento. Por conta do tempo, nós não podemos refletir, conversar, trazer acerca da capelania, mas quando o pastor colocar aí a doutrina, né, para obreiros, claro, para toda a igreja, vai ser muito bom a gente utilizar o material que a missionária tem para a gente falar sobre capelania, meus irmãos, nos cuidados que a gente tem que ter para literalmente não falar besteira no funeral. Mas amém. E a passagem utilizada foi Jó 1, quando a calamidade chegou na família, na casa de Jó. Uma aula maravilhosa também. Concluímos com Ezequiel 25, acerca da morte do profeta Ezequiel, da esposa do profeta Ezequiel, que foi uma lição para o povo que tinha abandonado os caminhos do Senhor. Deus falou: seus filhos, suas filhas, suas esposas vão sofrer, vão morrer, vão ser assassinados em Jerusalém, mas eu não quero que vocês venham ficar de luto. Então assim foi com Ezequiel. Perdeu a esposa dele, mas Deus não permitiu que ele transparecesse essa perda, essa tristeza diante do povo, porque não era para o povo se lamentar. Hoje, lição 11, cujo título é Os Prejuízos da Mentira na Família. E já adianto para os irmãos que não é só na família. Pode ser, ó, diaconisa, glória. Amém, irmão? Lição 11, Os Prejuízos da Mentira na Família. Está no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 9. Vamos ler juntos em nome de Jesus. Essa não é a leitura bíblica em classe, mas é o que nós vamos ler para não perdermos tempo. Colossenses, capítulo 3, versículo 9. Dos hinos propostos aí na lição, eu não escolhi nenhum deles, mas o que nós vamos louvar o Senhor é bem sugestivo. Amém? Colossenses 3, 9? Amém. Mas não seja o mesmo que o meu. Louvado seja Deus. Amém? Amém. Então vamos ler juntos. 1, 2, 3. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Mais uma vez. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Amém? Então, diante dessa palavra, nós que já fizemos a nossa confissão, que caminhamos, né, os caminhos do Senhor, o caminho do Senhor, temos que estar despidos, destituídos do velho homem, do homem do pecado, do homem da mentira, que é o tema dessa aula. E a verdade prática diz o seguinte: a mentira pode até dar flores, mas não produz fruto para o bem. Na escola nós aprendemos, né, sobre as 4 estações, né? Primavera, verão, outono e inverno. Primavera é o período das flores.
E é muito interessante a gente analisar essa verdade prática, cuja mentira pode até dar flores. E após as flores vem os frutos. Mas o comentarista deixa claro, mas não produz fruto para o bem. Eu lembro da passagem da figueira, que Cristo amaldiçoou a figueira quando teve fome, porque era para produzir fruto. Aparentemente, porque produziu folhas, era para a figueira produzir frutos. Mas não tinha fruto nela. Então era uma figueira que estava de aparência. E quantos nós não encontramos vivendo de aparência dentro da casa de Deus? Vivendo de aparência dentro da sua própria casa, nos seus lares, no seu meio de convívio. Então, quando estamos sós, só nós e o Senhor, no nosso seio familiar, como eu disse na aula anterior também, nós verdadeiramente conhecemos as pessoas, a prática, no seu seio familiar. Por isso é importante, né, antes das pessoas serem separadas para o serviço, para o ministério, nós fazemos essa acariação no convívio da pessoa, no seio familiar, na essência. O que importa é o que Deus sabe de nós, sim, mas nós temos que utilizar as ferramentas que o Senhor nos permite, né, para que nós não venhamos negligenciar nada, deixar nada de lado. Leitura bíblica em classe se encontra em Atos 5, do versículo 1 ao 11, que fala sobre Ananias e Safira. Espero que os irmãos tenham lido. Atos 5, do 1 ao 11, Ananias e Safira. E qual foi a mentira que ocorreu na família de Ananias e Safira? Qual foi o problema? Qual foi o fato? Eles receberam propriedade, na hora de depositar o dinheiro, eles reteram parte do dinheiro, eles concordaram um com o outro, de um levar metade, outro levar mentira. O dinheiro era deles, né? Como Pedro disse, eles podiam fazer como quisessem. Mas não vou dizer que tentaram enganar o servo de Deus. É muito mais profundo. O Espírito Santo. Não foi Pedro que falou morra. Foi o Espírito Santo que tomou para si e foi um grande sinal. Apesar de uma morte, apesar de uma grande tristeza, porque uma família foi destruída. Não sei, a palavra de Deus não nos diz se eles tinham filhos, mas era uma família, marido e mulher. Uma família que foi ceifada da terra por conta da mentira. Porque o Senhor conhece a intenção do nosso coração. Ele sabe o que se passa na nossa mente. Então não tem como mentir para Jesus. Não tem como mentir para o Espírito Santo. Amém? Os objetivos da lição. Investigar a natureza da conversão de Ananias e Safira para refletirmos se verdadeiramente eles haviam se convertido. Refletir a respeito do problema da mentira na família. Não somente o problema da família na mentira, mas na humanidade. E qual a consequência da mentira na humanidade? A morte. Condenação eterna. Destituídos da glória de Deus. Expor o conselho bíblico de como proteger a família da mentira e da hipocrisia. E motivar a igreja a expressar sempre a verdade e com honestidade. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Que adianta eu pedir perdão se eu genuinamente no meu coração, na minha mente, eu não perdoei? Então não é somente falar, mas falar com sinceridade, expressar com o coração, com humilhação, não é se humilhar diante da pessoa. Mas quando a gente se esforça para vencer a nossa carne, não estou errado, vou pedir perdão, pedir desculpa, por quê? Acaba mentindo, acaba sendo hipócrita, porque não está sendo sincero. Então, quando você se dirigir para pedir perdão, para aconselhar, para conversar, fazer seja lá o que for, a gente tem que fazer isso com sinceridade, com honestidade. E não somente o que os olhos estão vendo, não somente da boca para fora. É muito profundo, muito mais além. É uma verdade espiritual que nós precisamos viver. E a palavra-chave da lição é mentira. Amém? Vamos deixar para louvar no final. A gente louva o 171 antes das considerações finais e da oração. A aula vai ser bem curta, então eu peço que a igreja participe, porque não temos muito o que falar. Então a lição ela é bem clara quando toma a passagem de Atos 5 e fala exatamente sobre Ananias e Safira. E durante toda a leitura que eu fiz, não há outros exemplos. Há versículos, referências, que nós vamos ler algumas, não todas. E nós vamos além
do que a palavra de Deus nos dá acerca de Ananias e Safira. Nós vamos trazer para o nosso tempo, nós vamos trazer para o hoje, aqui e agora. Vamos trazer para a realidade do nosso país a mentira, para ficar mais claro, para ficar mais vivo, ficar na pele. E no primeiro bloco, na sinopse 1, diz o seguinte: a igreja primitiva vivia uma verdadeira comunhão. Entretanto, Ananias e Safira dissimulava nessa comunhão com a mentira. Cocheavam em dois caminhos. Se foi somente uma vez que isso aconteceu, ou se outras vezes eles já tinham tido essa prática, porque a palavra de Deus nos diz nos primeiros capítulos de Atos que a igreja tinha tudo em comum. Tudo é tudo. O seu tempo, a comunhão, a convivência, as necessidades, né? O partir o pão, o vender a terra e distribuir os valores de acordo com a necessidade dos irmãos. Era tudo em comum mesmo. Eles eram uma família, eles eram uma comunhão. Mas assim como foi o pecado de Acã, que tomou o que não deveria ter tomado. Foi isso que eu estudei. Só que eu queria falar. Mentira é mentira. Se não é para esconder, não é para esconder. Josué viu? Não. Mas quem revelou? O Espírito Santo. Quem revelou a Pedro? O Espírito Santo. Foi Pedro que mandou matar a apedreja? Não. Então nós precisamos entender que as nossas verdades, a nossa verdade espiritual como servos de Deus é muito mais profunda. Em parte falamos, em parte profetizamos. Então temos que tomar cuidado com o que a gente fala. É só uma mentirinha. Claro que eu vou repetir, é tema para outra aula. A palavra de Deus nos diz que nem toda mentira é para a morte. É uma realidade, é uma verdade muito profunda. Que se nós não tomarmos cuidado com isso, nós estamos mentindo para a condenação, sim. Então, pelo sim, pelo não, assim como as vestes, um exemplo, pelo sim, pelo não, anda com decência. Pronto. Isso pode, isso não pode. Isso posso torcer para um time, não posso torcer para um time. Posso andar com os trajes de banho na praia, não posso. Pelo sim, pelo não, ordem e decência. Eu prefiro me abster de muitas coisas nessa terra e ganhar minha salvação do que viver nas facilidades dessa terra e ficar. Da mesma forma, a gente toma em consideração a mentira. Tem mentira que é para a morte e tem mentira que não é. Eu prefiro não mentir. Eu não vou pagar para... não vou arriscar. Não tenho domínio sobre o assunto, então... Por isso muitas igrejas, né, ultra doutrinadas, ultra santas, digamos assim, super vestidas e tampadas, pelo sim, pelo não, eles ficam... não vou, nem um pouquinho. Mas e o excesso? Quando nós falamos na aula sobre ciúmes também, nós levantamos essa questão, o excesso. É bom? É ruim? O problema é a quantidade, como se faz, como se aprende. Então a gente tem que ter cuidado também com a questão da mentira. Pelo sim, pelo não, eu aconselho a não mentir. Acho que foi o que? Davi que mentiu, né? De louco, né? Um monte tentou mentir para o profeta. Deus já tinha revelado para o profeta que ele tinha tomado a mulher de Urias. Não, assim, tô levantando essa questão quando ele entrou lá. Eu não lembro qual, mas ele entra como louco, né? Se faz de louco. Fugindo do povo. Não ouvindo, né? Sim. Fugindo da perseguição de Saul. É da morte ou não? É uma mentira. Davi viveu? Então quem abriu a porta para ele ser acolhido numa nação estrangeira? Inimigos do povo de Deus. Que na sequência da história ainda teve uma guerra e os soldados não lembro se eram dos filisteus, eu acho que eram dos filisteus, não. Falaram assim, o Senhor, o rei, não vamos levar esse povo, Davi, os valentes dele com a gente não, que o cara vai lutar contra o povo dele. Eu sei se esse cara se revolta contra nós no meio da batalha e começa a nos destruir. Aí ele falou, realmente, isso é sensato, Davi. Eu e minha tropa achamos melhor vocês não subirem a peleja conosco, porque é contra o seu povo. O povo, não, mas o senhor sabe que eu sou fiel. Não, Davi, não sou eu, somos nós. Eles não querem, então podem voltar para cá, se reconhecer tudo. E enquanto Davi estava ali, estavam lá, no acampamento deles, tomando suas mulheres, tomando seus filhos, né? Levando os despojos de tudo que havia lá. E a gente vê aí a mão de Deus. Quando Davi e os valentes voltaram, eles tiveram que perseguir os que tinham tomado suas mulheres, seus filhos, né? Seu patrimônio. Então até nisso, quando Deus falou, não vai para a batalha contra o meu povo, eu creio que foi Deus que não queria que Davi matasse o povo dele, para dali a alguns anos ele reinar sobre o povo. E Davi, você passou a espada sobre nós, lutando a favor de uma nação estrangeira, agora tu quer reinar sobre nós? Aqui não tem parte com a gente não.
Então o Senhor não permitiu que Davi Valente fosse a batalha para que mais à frente, né, anos à frente, ele reinasse e tivesse autoridade sobre o povo. Nunca levantei uma espada contra o povo de Deus e teve autoridade do Espírito Santo para governar. Então nós temos que ter cuidado com a mentira. Mais uma vez, eu aconselho não mentir. A verdade dói, mas tem que ser dita. Melhor do que daquele, se afasta de mim, você não. Você, filho, apartado de mim que eu não te conheço. Você mentiu para mim? Você acha que meu olho não estava te vendo? Você acha que eu não sabia o que você estava fazendo num quarto escuro, embaixo da coberta, num local onde ninguém te conhecia, mas eu te conhecia? Então, pelo sim, pelo não, é melhor não mentir. Então, acerca de Ananias e Safira, um dos levantamentos da revista é uma conversão duvidosa. A esse levantamento, a conversão de Ananias e Safira, uma conversão duvidosa. E como é que a gente, na nossa convivência, no nosso dia a dia, a gente consegue identificar uma conversão duvidosa? Pela prática, né? Que as pessoas praticam. Por isso tem que ter comunhão. É. A gente só conhece as pessoas com comunhão. Botei um vídeo no grupo, comer na casa do pastor. É assim que a gente conhece. Vamos comer na casa do pastor. Só tem água, vamos comer água. Ô glória, lá em casa só tem cuscuz, vamos comer cuscuz. Mas é assim que a gente se conhece. Invadir a casa da Ângela para cantar parabéns e comer o bolo surpresa. Comer o bolo surpresa que a irmã levou, vamos embora. Né? Só um dedo, passar o dedo no glacinho para cada um, mas todo mundo comeu. Não sobrou nada pro outro dia para comer mais tarde sozinha. Se lambuzar, não deu tempo. Sobrou. Para mim não tinha dado nem tempo de dar formiga dentro de casa. Mas a Coca-Cola foi embora. Não é? Nem farelo não tinha no chão. Mas isso é comunhão, é assim que a gente se conhece. Conhece os defeitos e qualidades dos irmãos, as necessidades. Como é que a gente vai saber o que o irmão está precisando se o irmão a irmã não fala? Tem vergonha? Ou acha que não tem necessidade? Poxa, meus irmãos já têm responsabilidade demais, têm peso demais. Não vou enfadar eles com isso. Não, tem que enfadar sim. É assim que funciona. Onde eu fui batizado, eu lembro que foi um período de muita dificuldade financeira para mim, muita mesmo. E chegou um domingo que eu não tinha o dinheiro da passagem para vir para a igreja, para que eu continuava trabalhando aqui em Santa Cruz. Saí lá embaleei em Caxias para vir para cá. Eram 3 horas de viagem, 3 horas para vir, 3 horas para ir. Eu pegava o primeiro trem e eu só precisava pagar um trem. Na época acho que era R$4, chutar R$4. E eu não tinha R$4 para pegar o trem. Aí eu fiquei, rapaz, vou pular o luz da estação, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não dá, porque ele tem segurança, é muito cedo, é horário de rush, guarda. E no final das contas, eu precisei pedir o pastor. Eu não queria, de forma alguma, que luta. Pede, não pede, eu resolvi pedir, porque ia tomar falta mais um dia. E falta pra gente não é um bom testemunho. Nós precisamos agir. Assim como pular o muro da estação não é um bom testemunho. Mas eu confesso que inúmeras vezes eu falei. Muitas vezes. Eu andava da estação de Santa Cruz até Areia Branca, que dá exatamente 5 km. Estava meia hora, 40 minutos de caminhar. Foi bravo. Mas eu entendi que é necessário a gente verdadeiramente falar para os irmãos de nossas necessidades. Ainda que gere constrangimento, gere vergonha, a gente precisa falar. Porque, em parte, o Senhor vai revelar. E quando o Senhor não revelar? Quando o Senhor quiser te esmiuçar, quando o Senhor quiser te apertar, para você ser humilde, para você não ter vergonha de falar. Ontem eu estava comentando lá em casa com o Fábio, que quando eu vivia no mundo, eu era sem vergonha para pecar. Agora eu estou na presença de Deus, estou com vergonha para falar, para ser sincero? Não pode. Era sem vergonha no mundo, na prostituição, na mentira, no engano. Mas agora na presença do Senhor, tem que ser sem vergonha para falar, não ter vergonha. Você sem vergonha, não ter timidez, não ser limitado para falar. A gente tem que ser assim, mas cuidado com falar, cuidado com as palavras que usa, como se expressa. Por uma pessoa ser grossa, bruta, ignorante, arrogante, ela não é só com as palavras, com os gestos, com a forma de olhar, com o tratamento das costas. A pessoa vai falar tipo das costas. Você falou alguma coisa? Você olhou? Não, só deu as costas. A pessoa entendeu claramente. Então cuidado, que às vezes a gente também faz isso sem querer e é mal interpretado. E o outro que interpretou errado, meu irmão, te fiz alguma coisa, tá tudo bem? É assim que o crente tem que agir, sinceridade. Eu pensei isso, será que é isso? Vou perguntar. Não tem que perguntar, não, irmão. Não, nada disso, tem que perguntar sim. É assim que tem que funcionar o crente. O mesmo falar, o mesmo andar, a mesma procedência, para que a igreja cresça, para que o corpo esteja são, esteja limpo, para que o corpo não esteja enfermo. Amém? Amém. A comunhão na igreja de Atos. Até o capítulo 5 nós vemos muito isso, né?
conversões, batismo com o Espírito Santo, né? Os anjos falando, esse mesmo Cristo que vocês viram subir voltará, e ficar em Jerusalém até ser revestidos de poder. Tudo isso, fato da comunhão. E o ápice, né, na descida, na vinda do Espírito Santo, no batismo com as línguas de fogo. Que coisa maravilhosa. Então nós vemos aí que havia mesmo uma verdadeira comunhão entre os irmãos, mesmo com o apedrejamento de Estevão, mesmo com a morte de Ananias e Safira. Olha quanto temor, quantas ferramentas Deus usou, matando um santo sendo assassinado, apedrejado, e dando glória a Deus, falando a verdade, não temendo a morte. Tem até uma notícia de que nós vamos orar aí pelos missionários, né? Minha irmã mandou uma mensagem no Facebook, um missionário no Quênia foi encontrado carbonizado, queimado dentro do carro, estava sumindo desde o dia 7, cearense. Então nós temos que levantar clamores ferrenhos, fervorosos pelos missionários aí, não somente as missões urbanas. A gente vê tanta gente na rua, né? Em Santa Cruz são feitas muitas missões, mas a gente não vê aqui pela Brisa, por Nova Sepetiba, a gente não vê esse mesmo acolhimento. Porque tem morador de rua, tem andarilho, tem sim, se procurar direitinho a gente acha. Está do lado da gente e a gente não está fazendo. Não estamos nos omitindo, porque a gente pede para Deus abençoar, tentar comentar, mas a gente precisa fazer mais. Então precisamos ter comunhão com os santos, não somente com os que estão perto, mas com os que estão longe também. A inveja e a hipocrisia de Ananias e Safira. Eu não lembro do porquê da inveja de Ananias e Safira, mas a hipocrisia a gente vê, né? A falsidade, tem aí a hipocrisia como falsidade, como mentira, o tema da aula. Mentir para quê? Se o meu salário é 10 mil reais e eu quero contribuir com 10 reais, se é certo ou errado, é você e Deus. Cada um contribua segundo o proposto do seu coração, e com a sua sinceridade. Se o coração é mau, tu vai contribuir mal. O que adianta você ganhar 10 mil reais, contribuir com 5 mil reais e teu coração está duro, tu está na mentira? Está contribuindo com muito para aparecer, para dizer eu dou mais, para ter oportunidade? Mas tem, a gente sabe disso. Eu já vi pessoas dar o seu dízimo depois que todo mundo já ofertou, dizimou, acabou tudo. Quando eu estava já na palavra, já para orar, para terminar o culto, a pessoa foi lá, pastor, quero dizimar, tipo, para mostrar que está dizimando, entendeu? Precisa mostrar, né? Você não recebe, porque tá segundo o propósito do coração. Olha como está o coração da pessoa. Na avareza, na vaidade, na hipocrisia, na mentira, né? Na soberba, porque eu tenho mais do que os outros para aparecer. Não é isso, não é isso. É o coração, é a sinceridade. Eu passei um bom tempo sem dizimar. Não só aqui, mas eu sempre dei satisfação. Falei, por quê? Sinceridade. Está passando por necessidade, fala. Está na bonança, abençoa. Tem que abençoar. Aquele que tem, reparta com o que não tem. Tem que ser assim. Às vezes chega os irmãos lá em casa na hora que minha esposa acaba de fazer o pão. Dou glória a Deus, sabe por quê? Porque não era para ter feito aquele monte de pão, não. E nem o café, eu falei do café. Eu ia fazer 4 dedinhos de café, só leiteiro. Então eu vou fazer a garrafa. E a garrafa não está apertando, não está fechando. E para que eu vou fazer isso? Se estragar, amanhã de manhã nós não vamos tomar esse café. Aí por quê? E detalhe, não sobrou café, tá? Foi a continha para todo mundo tomar café. O de manhã tem que fazer outro. Tem mais e menos, né? Como é que Deus é bom? Por que eu estou fazendo, eu não sei, mas eu sei que eu estou fazendo. Minha mente está em Cristo, meu caminhar está em Cristo, a minha procedência está no Senhor, eu não sei porque eu estou fazendo, mas eu vou fazer. Certa vez o Senhor me despertou a orar por uma pessoa, eu vou orar por quê? Eu não sei o que está acontecendo. 6 horas da noite eu orei. No outro dia, veio a notícia, em torno das 6 horas também, que a pessoa tinha se queimado. Então o Senhor antecedeu, há umas 3 noites atrás eu não consegui dormir, fiquei rolando na cama. Foi porque eu dormi de dia, dormi à tarde, tirei um sono, mas dormi à tarde toda mesmo. Eu na noite fiquei sem sono. Aí me perguntou, me levantou para orar, ajoelhou para orar. Eu deitado lá orando, então sou misericórdia. Não sei o que está acontecendo, o que vai acontecer não, mas tem misericórdia de mim, orei. Porque a palavra de Deus ela não diz que você tem que orar ajoelhado, que você tem que orar em pé, que você tem que. Não, diz que você tem que
orar, e orar com sinceridade. Ore com sinceridade. Precisa fazer a oração do fariseu, é aquele que faz para todo mundo aparecer, né? Assim como foi na entrega do dízimo. Não, na hora da entrega da oferta. Não tem que ser assim. Porque o Senhor recompensa e oculta, em secreto, faz em secreto. Mas faça de coração. E com certeza o Senhor vai recompensar. A promessa dele. Ele que falou, não sei o que eu estou falando não. Então, a hipocrisia de Ananias e Safira. Temos que tomar cuidado com a hipocrisia. Façam com sinceridade. Quando a mentira e o engano enchem os corações. Isso é claro. Toda essa referência que eu estou falando com os irmãos se encontra em Atos, tá? Quando a mentira e o engano enchem o coração. Na casa do Senhor, na pátria celestial, no reino dos céus, não vai ter engano. Não vai ter mentira. Então vamos martelar de novo, vamos repetir. Repetir a repetição é o segredo do método. Sem mentira, sem engano, sem inveja, sem hipocrisia. Tudo isso são obras da carne. E as obras da carne vão ficar nessa terra. Vão para o período de condenação, de juízo, de derrota e de morte. Então, sinceridade, irmãos. Ter alguma coisa contra o teu próximo, o apóstolo Paulo nos instrui quanto a isso. Vai conversar com ele, te ouviu? Chama uma testemunha e vai de novo a ele. Não ouviu como uma testemunha, leva até a direção da igreja, para que se converse, para que não gere fofoca, o disse me disse, eu fiquei sabendo, o ouvi dizer, é um perigo. Já foi tema de aula. No tópico 2, na sinop 2, diz o seguinte: o uso da mentira revela a escravidão da carne. É uma obra da carne. Tudo que leva à morte, tudo que nos faz padecer e perecer para a condenação eterna é obra da carne. Conjugada com a hipocrisia, ou seja, a obra da carne com a hipocrisia, a mentira traz consequências sérias para toda a família. Pode ser hoje, ó. Pode ser hoje. A consequência da mentira, da hipocrisia, do engano, né, da fraqueza espiritual, porque eu vejo isso como fraqueza espiritual, falta de experiência, falta de conhecimento, né, falta de se atentar ao manual da palavra de Deus, a essa bússola para a nossa vida. Então temos que estar atentos ao que o Senhor nos fala, acerca de o que nós temos que praticar e o que nós temos que abandonar. A mentira produzida dentro da família. Com certeza todos nós já passamos por essa experiência, né? Mentira de criança, então. Mas olha, eu menti, é um mentiroso. Ô, cara, foi mentiroso. Na roda do futebol, então, na roda da galera, né? Tinha que falar uma coisa engraçada, tinha que falar um palavrão, tinha que contar uma mentira. Valeu de quê? Só valeu pelo sofrimento. Porque a pessoa, quando conta uma mentira, ela já está automaticamente atribuída a responsabilidade, né, sobrecarregada de ter que mentir mais. Porque você mentiu a primeira vez. Se quando você for repetir essa mentira, ela não for exatamente como você contou a primeira vez, pode ter certeza que quem é detalhista vai te cobrar isso, por mentira. A gente pega a pessoa na mentira assim. A primeira vez contou de um jeito. A segunda vez contou de outro, depois contou de outro, depois contou de outro. É igual quando alguém vai preso, né? Aí dá o depoimento, aí quando repete de novo, não, você está caindo em contradições porque você no primeiro depoimento falou uma coisa, agora tu está falando outra. O próprio Espírito de Deus dentro do ser humano. Vou falar. Quer ver onde o adolescente mais mente? Quando ele grita. Apanhou pra caramba, chegar lá e falar que bateu pra dedéu. Tu viu? Eu vi, é verdade. Mãe, a sua tá com o olho roxo. É assim como ele não faz, ele quer espancar, humilhar e envergonhar a gente. Nós somos a criatura de Deus. O Senhor quer que a gente domine essa terra da melhor forma possível. Aí voltamos lá ao Éden. Se não fosse o Éden, né, aquele pecado do Éden, e eu volto a dizer, eu não vou criticar a Eva não, porque o que eu faria no lugar deles? Eu mentia, eu era mentiroso pra caramba. E aí, se dependesse de mim, talvez fosse até pior. Eu não sei. Mentir. As obras da carne, está no ser humano, infelizmente, porque a gente está destituindo da glória de Deus. A gente tem que buscar a glória. Tem inocência, mas a criança não faz manha. A manha é a sinceridade do que a criança necessita, não é. Então já está inculcado na nossa natureza carnal. Por isso que a gente tem que ensinar a criança o caminho que deve andar. Tem que inculcar, repetir, inculcar. No testemunho de Samuel, né? Samuelzinho,
Tá dormindo no cuco, mas ó, anteninha. Ó, não fala nada. Corre pra lá, corre pra cá, vai toda hora beber água, vai no banheiro, demora a voltar. Mas as anteninhas, ó. Dá um mole em casa pra ver se ele vai cobrar. Né, Cleiton? Dá um mole. Nem trouxe, cadê? Eles estão, ó. Tá com o pai. A mentira, infelizmente, é uma obra da carne e está imputada no ser humano. Porque estamos destituídos, estamos sem a glória de Deus. Irmão, sério? Quem faz uso da mentira está dominado pelo poder da carne. Poder da carne. Poder da carne. Nós temos que assimilar a carne ao que nos afasta da glória de Deus. Está na carne. Opa, tem alguma coisa errada aí. Tá faltando fruto do Espírito. E a semente, a palavra de Deus é a semente que é lançada na terra, que é o coração do homem, precisa ser regada pelo Espírito Santo para germinar, para crescer, para dar folhas, para dar flor, para depois dar fruto. O fruto nasce de imediato, é rápido. Pode até fazer uma experiência aí, né? Pedir o Senhor aí para providenciar a semente de algum fruto aí, alguma árvore para a gente ver quanto tempo vai demorar a dar fruto. Por muito tempo. Quando eu já tinha me convertido, eu ficava perguntando assim, quando é que eu vou dar fruto? Quando é que eu vou dar fruto? Que fruto vai ser bênção? Vai ser maldição? Vai ser coisa boa? Porque dá fruto ruim. A árvore ruim dá fruto ruim. Ah, mas a árvore é boa, aqueles frutos foram bons, esse fruto foi ruim. Então, o dono da árvore, você não vigiou para que viesse uma mosca e pousasse e colocasse um verme nesse fruto. Esse fruto nasceu com um verme, uma goiaba, por exemplo. Você abre, tá bonitinha por fora, só um pintinho preto. Quando tu abre, tá com uma minhoca, tá com verme, tá podre por dentro. Não dá para aproveitar nada. Então, tem fruto que vem estragado, tem fruto que estraga, tem fruto que, quando não é bem cuidado, a gente tem que tomar cuidado com todos os nossos sentimentos, todas as nossas atitudes, nossas práticas dentro de casa, para que os frutos ou o fruto não venha a se estragar. Tem como exemplo as obras da carne, o fruto do Espírito em Gálatas 5, onde o fruto eu tenho como ou uma tangerina, que tem inúmeros gomos, ou um cacho de uva, que também tem inúmeros gomos, inúmeras frutinhas ali. Então, cuidado com a prática, cuidado com o que se fala. A mentira ela é para a morte. A mentira ela é para a morte. Não produz um bom fruto, não deixa fruto saudável. O mais incrível é que aparentemente não está estragado. Você olha assim, a goiaba. Goiaba bonita, grande, parece suculenta, por causa de um negocinho de nada. Você nem viu uma pintinha, ali pousou uma mosca e colocou. Aí quando você abre, toda bichada. Então, às vezes não aparece, mas por dentro já está pronto. Por dentro. É isso aí. Por dentro, não é por fora. Não é a aparência externa. Pessoas com diabetes precisam de um extremo cuidado com o seu corpo. Porque a pessoa diabética com uma ferida, né? O que vocês estão se olhando aí? Principalmente com os pés. Vocês querem, os pés. Principalmente com os pés. Alguém quer falar alguma coisa aí? Cuidado com os pés, né? Cuidado com as extremidades, orelha. Minha mãe era diabética, por causa de falta de cuidado com o pé. Ela perdeu um dedo, mais tarde veio perder uma perna. Por causa disso. Meu sogro perdeu um. Aí fala, mas não foi o cuidado com os pés, foi também por causa da não seguir as regras, ou seja, A dieta, né? Aquela dieta. Na nossa frente, olha só, na nossa frente, ela fazia o certo. Na nossa frente. Virava as costas, ela ia lá e comia um bombom. Igual criança. É isso. Igual criança mesmo. Aí por causa disso aí ela perdeu uma perna. Ou seja, não pode fazer as coisas pela frente, só pela frente. Tem que fazer por trás também. Por trás você tem que fazer o que você faz na frente. Cuidado, né? Se a gente não vigiar, uma mosca pousa. É isso aí. O maligno, o mal, a semente lançada, se não germinar, se a gente não estiver atento quem está semeando, vem um pássaro e come a semente. A palavra não vai ser semeada. Tudo isso, cuidado com o corpo, né? E com a alma também. Gálatas 5, os versículos 17 diz o seguinte: porque a carne cobiça contra o espírito, luta, né? E o espírito contra a carne.
E estes, a carne e o espírito, opõem-se um ao outro, para que não façais o que querer. Então, até Jesus voltar, eu sempre digo, a gente está numa batalha, numa luta espiritual. Até Jesus voltar, até a nossa consciência ser tomada dessa terra. Até enquanto nossa carne estiver aqui, temos que vigiar, para que a gente não venha estar enfermo como um diabético, e para que uma mosca, que é o mal, não venha pousar e botar uma larva nessa ferida. Muito cuidado. Sempre vigilante. Sempre espantando as moscas, os mosquitos, né? Os bichos peçonhentos, os escorpiões, as cobras. Muito cuidado. E o versículo 24 e 25. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências e corrupções e desejos carnais. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. A mente sempre no céu, viver em espírito, sempre ligado com o Senhor. O que Jesus faria? É sempre importante a gente se questionar. O que Jesus faria numa situação dessa? E na terceira e última sinopse, última parte da lição, é preciso estabelecer uma camada de proteção na família cristã contra os instrumentos da mentira e da hipocrisia. Como é que a gente combate a mentira? Falando a verdade. E todo mundo sabe, o que a gente não faz. Mas não é só dentro da nossa casa, não. É tão constrangedor a gente falar a verdade, não quer magoar a pessoa. Né? Mas Jesus não falou para os sacerdotes, para os escribas, não falou da cara deles, seus hipócritas. Então vocês vão fugir da ira do meu pai? Por isso que mataram Jesus, por conta da sinceridade. João Batista também. João Batista, mataram logo, arrancaram logo a cabeça. Olha o prêmio que a mulher maligna foi pedir, que era a cabeça de João Batista. Perdeu uma grande oportunidade, né? De ser considerada rainha. Porque se ela fosse dona da metade do reino, seria considerada rainha. Mas por causa da vingança, ela perdeu. E a vingança não era nem dela, da mãe dela. Ela deu ouvido para quem não devia. Exatamente. Perdeu uma grande oportunidade. Uma condição dessa a gente não tem que obedecer, não. Né? O pai e uma mãe mandam fazer uma maldade, não vai obedecer? Ou não, pai, ou não, mãe. Bom levantamento, bem lembrado. No quartel a gente aprendia que ordem absurda não se executa. Entendendo se fosse assim na humanidade, né? A gente vê os princípios do bom convívio se perdendo não, sendo esquecidos, né? Abandonados, lutando por a grande... Eu vejo a sociedade muito dividida, tá? O mundo muito dividido, o mundo de bons costumes de cada dia mais dividido. Por maus princípios, por maus conselhos, por práticas que não são boas para o bom convívio da humanidade. Então nós temos que estar atentos, porque por falarmos a verdade, por sermos sinceros, por sermos honestos, não adianta falar a verdade e você não ser honesto, não adianta falar a verdade e você não ser sincero, não adianta falar a verdade e você não andar nos bons costumes. Então não é só falar a verdade, às vezes a pessoa fala a verdade porque quer uma briga, quer uma contenda, quer um desentendimento, já quer, extravasou, falou. Não. É para que o crente, Jesus ensina no Sermão da Montanha que nós temos que ser pacificadores. Então a nossa verdade ela tem que ser para pacificar. Ó, filma vocês aí também, tá? Pode filmar vocês aí, tá, Letícia? Letícia é cinegrafista hoje. Por que você bota para mim? A igreja tá cheia mesmo, irmão? Glória. Ô, Glória. Glória a Deus aí, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Então, muito cuidados com o que nós vamos entrar agora, que é a cultura da mentira no Brasil. A cultura da mentira no nosso país, na nossa sociedade, na nossa carne. A mentira, ela não está na nossa lei. Não está na nossa lei. A nossa lei, a Constituição, é uma bênção, é para a vida, é para boa convivência. Fala que o nosso país ele é laico, onde cada grupo pode praticar sua cultura, desde que esteja diante dos bons costumes, dentro da sua religião, desde que não venha ofender nem fazer mal a ninguém. Mas não é isso que a gente tem visto. Infelizmente, não é isso que a gente tem vivido. Dia após dia, o bom costume, né, o respeito, o amor, a paciência, isso vem se deteriorando. A liberdade tornou-se libertinagem. Liberdade é o direito de ir e vir, sem ofender e sem ser ofendido, sem agredir sem ser agredido. Mas a libertinagem, eu faço o que eu quiser, do jeito que eu quiser, na hora que eu quiser, e você não tem nada a ver com isso, eu não posso ser punido por isso. Libertinagem é uma bagunça, e infelizmente a nossa sociedade dia após dia vem sofrendo com isso, com a libertinagem, que não é liberdade.
Então, alguém tem alguma coisa a falar acerca dessa cultura de mentira no país? Alguém quer falar, fazer algum comentário? Dia 1º de abril também, que eles colocaram. Tá ligado, irmã? É. Que isso? Exatamente o que a gente vai falar. O dia da mentira. É uma data, é lembrada. Liga pro irmão para falar uma coisa. Eu lembro que eu morava com meu pai, era adolescente. Em Costa Barros. Meu avô morando no centro da cidade, o ônibus demorava. Vocês acham que 884, 871 demora? 70 demora, 898 demora? Demora não. Lá em Costa Barros, lá na favela, demorava. Aí eu ia pegar o ônibus para ir pro meu avô. A gente morava num morro, né? Meio morro assim, era descida. E eu ficava na esquina esperando o ônibus. Quem tava lá em cima via o ônibus vindo lá uns 3 quilômetros. E eu já tava uns 40 minutos no ponto. Aí a antiga companheira do meu pai, meu apelido é Bilu, chegou e falou: Bilu, vem cá, teu pai quer falar contigo. Só que aí eu corri subindo, não sabia que o ônibus estava vindo, subi para falar. Quando eu chego no portão, o ônibus está passando, aí ela chega e fala assim para mim: feliz 1º de abril, dia da mentira. O ônibus passou, eu já 40 minutos no ponto esperando para ir para casa do meu avô. Fiquei muito aborrecido. Muito aborrecido. E isso é algo simples, né? Que não gera morte, não gera contenda. Agora imagina quantas mentiras aí não foram contadas, malhando Judas. Quantos Judas não foram malhados aí sem ter feito nada? Já voltei no meio do caminho para a escola. Tem aula não? Ai, eu ouvi isso. Tem não? Nem queria. Lá na escola. Mas teve uma vez que eu fui mentir, que dia 1º de abril, menti falando que tava grávida. Meu Deus. Passou de uma semana depois, eu tava mesmo. A palavra tem poder. Aí a minha irmã falou assim: não vou acreditar mais em você não, mas agora é verdade. Foi muito engraçado. Foi até da Sofia, da grávida Sofia. Para bênção e para maldição. Em parte falamos, em parte profetizamos. Quantas mortes não são profetizadas aí? Quantas doenças? Quantos divórcios? Quantos abandonos não são profetizados aí? A igreja tem que usar a boca para abençoar, para amaldiçoar. Não foi Pedro que amaldiçoou a Ananias e Safira, não. Eles que se amaldiçoaram. Eles que foram envolvidos pelo próprio egoísmo deles. Dá tudo ou não dá nada, dá uma parte, mas contribua segundo o seu coração. A gente fala que não tem condições de contribuir financeiramente, contribui com o seu tempo, contribui com o seu conhecimento, contribui ajudando na limpeza, contribui com um aconselhamento, com uma conversa, um testemunho. Gente, todo mundo contribui, as crianças contribuem. Volta a dizer, não tem problema nenhum, eu não vejo problema nenhum. As crianças passearem, desde que não estejam na algazarra, brigando, né, quebrando as coisas, atrapalhando o andamento do culto. Mas eles são a igreja também. Eles fazem parte da igreja. O menor fio de cabelo, o menor pelo do nosso corpo faz parte do corpo. Por que a criança não faz parte? Eu já tinha até comentado aí sobre a cana. Eu tava dormindo, aí eu tinha colocado o celular para despertar 8 horas. Eu, pelo menos, vou dar uma lida um pouquinho. Diante de tudo que eu tô falando aqui agora, eu acordei com esse nome na cabeça, Akan. Aí eu falei assim, Akan. Aí eu peguei e fui pesquisar. Aí eu falei assim, a história é interessante, até sobre o estudo, né? Sobre a mentira e tudo mais. Aí eu fui vendo que aquele povo, aquela cidade de Ai só se perdeu a batalha porque ele pegou em Jericó ainda aqueles utensílios que não era para ter pego. Ou seja, teve um tempo ainda para ele ter consequências, aquele povo passar por umas consequências, né, de que era perder aquela guerra, e era uma cidade pequena, mais pequena do que Jericó, né? E ali eles tiveram a derrota, entendeu? Por conta de Akan, que pegou utensílios que não era para ter pego. Eu fui estudando, vou te falar, foi minutos que eu li isso aí, eu entendi. Ei, mano! Eu vou te falar, não sei o que tá acontecendo aqui, tipo assim, o Senhor, ele tá me dando assim, às vezes eu tô dormindo, o Senhor, ele me dá um nome, assim, eu acordo com o nome, aí eu vou ver o que eu... Já até aconteceu uma semana sobre isso também, de eu acordar com o nome e depois saber o que era o significado daquele nome. Tá com a mente em Cristo. Entendeu? Mas assim, foi uma coisa bem coisa, porque tipo assim, o que o Senhor tá demonstrando nessa passagem? Que pode passar o tempo que for, pode passar ano, mês, dia, segundo, minuto, que a consequência ela vai ter.
ter. A pessoa vai ter aquela consequência. A verdade é mentira. Depois o próprio Josué não entendeu por que perdeu aquela guerra. Sendo que tinha acabado de ganhar Jericó. Muito maior. Muito maior, entendeu? Muito maior. Então ele foi falar com o Senhor e o Senhor foi e falou. Entendeu? O que tinha acontecido. Por causa de um. Por causa de um. O povo todo E ele tava me fala mesmo? Na batalha de Jericó e. Gente. E quantos morreram? Porque houve guerra. Pessoas morreram. Morreram, né? Por causa de um. 30 mil soldados. Só um negocinho. Deus amaldiçoou aquela terra. Não é pra pegar nada. Nada para destruir. Era para ser para o Senhor. Algumas coisas que o Senhor falou era para ser para o próprio Senhor. Aí o zoião foi lá, ó. Botou para ele. Ele tá vendo. Escondeu ainda, achando que estava escondendo todo mundo, mas Deus não, né? Não esconda os seus sentimentos. Não enterrem seus sentimentos achando que Deus não está vendo. Quando eu era criança, estava chegando no próximo dia de Doce Cosme da Damião. Minha mãe pediu para eu ir na barraca. Aí a minha mãe me instruiu: olha, você vai lá na barraca, você compra o que eu te pedi, mas é dia de Doce Cosme da Damião, se o carro parar te oferecer, tu não pega. Aí eu falei assim: tá bom, não vou pegar não. E eu fui na barraca. Quando eu tava vindo, parou um carro perto de mim e me deu um doce. Aí eu peguei um saco, apresentei pra Deus, olha, apresentei pra Deus e falei assim: eu vou abrir e vou comer antes que eu chegue em casa, senão minha mãe vai saber. Aí eu comecei a comer ali os doces, comendo aqui, comendo ali. Aí tem aquele doce que era, os outros falam que era cocô de rato. Ele tava lacrado, eu abri e comecei a comer. Quando eu peguei assim, que eu senti espetar minha mão, tinha uma agulha de hospital enferrujada ali dentro. Aí eu peguei o restante do doce e joguei tudo fora, né? Aí fui pra casa. Aí quando eu cheguei lá, aqui, mãe, que a senhora pediu pra eu comprar ela, tu pegou doce na rua? Eu falei assim: não, mãe, eu não peguei nela, tu pegou, não, mãe, eu juro por Deus que eu não peguei. Criança tem essas coisas. Experiência. Mas a mãe sabe das coisas, viu? Experiência. Ainda botei Deus no meio. Engraçado que eu peguei doce depois de grande. Me deram doce, eu comi. Esse doce foi o dia de libertação da igreja. Vou dizer, minha barriga doeu, mas doeu. Eu falei: meu Deus, que é isso? E doí. Mas eu fiz a mesma coisa, eu apresentei para Deus e tudo. Não adianta não, foi consagrado pro diabo. Uma vez eu fui uma pregação sobre isso. Não adianta você apresentar uma coisa que já foi apresentado para outras coisas. Não adianta você pegar aquilo. É verdade. Alimentos de maldição. A palavra nos instrui. Se você sabe que o alimento é consagrado, é dedicado, é bom que não se coma. Mas aí eu fiquei analisando assim, mas eu vi uma pregação falando sobre isso, mas depois eu fiquei analisando assim, mas assim, Guanabara, o dono do Guanabara, ele... Qual a necessidade? Mas só que aí eu fiquei, mas ele também ele entrega aquelas coisas, que ele é também, né? Mas, sim, eu trabalhei com um patrão de uma empresa lá em Caxias que dentro da garagem tinha uma casa mesmo, enorme, para as entidades. também tem que comer, né? Tem que se alimentar. Meu patrão. Excelente patrão. Biblicamente a gente tem que honrar ele. Só não tem que servir o Deus deles. Exatamente, a gente tem que servir de bom exemplo, tem que ser luz isso no meio das trevas. Eu vindo já trabalhando aqui na empresa, a garagem perto de uma favela, e para eu chegar mais rápido no ponto para pegar o bus para vir para casa, eu passava por uma rua praticamente deserta e tinha uma igreja católica enorme lá. E nas quatro esquinas, né, sempre tinha trabalho, sempre tinha alguma oferenda. Uma vez só que eu vi nomes, eu precisei mexer, mas das outras vezes eu passava e repreendia. Uma dessas vezes vinha um camarada, um catador depois de mim, e tinha uma com comida preparada mesmo. Tinha peixe, eu me lembro até que era peixe. E de alguma forma eu não mexi naquilo ali, mas eu repreendi. E quando eu olho para trás, o que o camarada estava fazendo? Estava comendo peixe, saliva. Eu pedi ao Senhor para ter misericórdia pela vida dele. Eu orei e intercedi por ele. É necessidade. Necessidade. Uma das histórias que se conta acerca dessa cultura de colocarem comidas em encruzilhadas, despachos, oferendas, etc., é que era para os escravos que estavam fugidos dos seus senhores comerem. Verdade? Sim.
mas tem a questão espiritual nisso aí também. A comida alimenta, o bolo de arroz, né, as frutas, alimenta, claro que alimenta a carne, mas e o espírito? Comer o floquinho de arroz não era para alimentar a carne, ainda que não fosse por necessidade, não era vaidade. Eu queria criança, eu quero. Eu doce, eu gosto de paçoca, jujuba, pé de moleque, gosto muito. Não é necessidade, porque a gente gosta. É o desejo da carne, é a vontade que satisfaz o teu ego, a tua mente, não é necessidade espiritual. É diferente de você estar desfalecido no meio do caminho, morrendo, ver ali aquela oferenda e você comer aquilo para não morrer. Davi não comeu os pães da proposição, que só era permitido aos sacerdotes comerem? Morreu. E morreu foi o sacerdote que deixou ele comer, que sabe, foi lá, alguém caguetou ele, o sacerdote lá rebentou, acabou com aquele povo, acabou com o sacerdote. Então a gente tem que ter cuidado. Qual a necessidade daquilo? A necessidade? Dinheiro. Ei! Na necessidade, tô sem dinheiro para pão, sem dinheiro para passagem, Senhor, misericórdia, eu não estou mal, Senhor necessita. Necessidade é diferente de mero prazer, uma mera vaidade. Desejo, né? Desejo. Eu lembro, voltando ao assunto também de Cosme e Damião, eu lembro quando a gente era criança, graças a Deus que vocês são crentes, tá, gente? Eles botavam lá na praça, botava lá um pano lá no chão, mas botava muita fruta e muito doce. A gente só esperava eles virar as costas. E nós tinha que ver como é que a gente invadia aquilo. Eu acho que doce, algum santo comia? Não comia não. Meu Deus do céu. Mas a gente cresceu encapetado, tá, gente? A gente era, meu Deus do céu, só misericórdia. Infelizmente isso daí atrai mesmo. Você deu legalidade pro mal entrar dentro da tua vida. A gente era problemático, muito problemático. Por isso que a gente tem que pregar. As pessoas não sabem, não creem nas verdades espirituais. Por isso que há necessidade de ter sinais na igreja. Fala, obreira Letícia! Tá aí, irmã? Sobre o doce comida meu também. Certa feita tava eu e minhas irmãs, né? A gente ainda tava na pastora Vera. Aí estava na rua, tava dia de família, dia de socorro do Damião, eu tava passando o carro ali na rua. Aí eles vieram oferecer pra gente, a gente disse que não queria. Aí o homem que tava dando um doce, ele deixa, eles são crentes. Assim, Glória a Deus. reconheceu que a gente não quis. Na igreja dá doce? Na igreja? Dá. Mas no Damião não. Culto das crianças, a gente Exato. sabe, Culto das a gente crianças. ora, a gente ora. Criança gosta de doce, não tem como correr disso. Gosta de uma pipoca, Até gosta, mesmo por conta gente. disso mesmo, nessa época de festa aí do carnaval, fora. aí como é aqui a gente faz a gente, a igreja no caso faz o culto, aí você faz o docinho e dá para as crianças, não comemorando o São Paulo da minha mãe. Isso aí. Qual a intenção? Porque a criança gosta Por dele. quê? Pra quê? É diferente. Amém? Então isso tudo está no contexto da mentira, né? Do dia da mentira. Fala que a intenção, não, eu estou agradecendo, eu estou dando essa oferta, esse brinquedo, esse doce, em agradecimento. Agradecimento de quê a quem? Por quê? A intenção. Muito cuidado com a intenção. Porque por trás da intenção pode estar a verdade ou a mentira. Tá? Uma coisa que está muito em evidência, desculpa, você. É pra falar mesmo. Você olhou pra mim e pra mim tu permitiu. Não, é pra falar mesmo, gente. É isso. Eu vou dizer, uma coisa que está em evidência agora, principalmente esses meses. Festa junina, gente. Por favor, aquilo lá tudo, infelizmente, é até bonito, é legal, mas é oferecido. Esse São João que eles falam, São João, infelizmente, demônio. Não é o santo, que desde o momento que você está oferecendo algo para uma entidade, para um santo, já é amaldiçoado. Eu mesmo, depois de crente, tinha uma hora que eu ia nessas festas juninas, comprava, comia, ganhava, mas é errado, é muito errado participar de festa junina, festa agostina, muito errado, porque você tá até o fogo. Até o fogo tem um significado, é para adorar o Santo João. E a gente não é adorador de santo, a gente é adorador de Deus. Exatamente. Toda reverência, louvor somente a Deus. Isso aí. Adoração. Deus divide a sua honra. Por exemplo, a festa ágape, que era, né? Em Atos fala, em Coríntios fala, quando Paulo repreendeu, a leitura que a gente faz para a ceia
É justamente Paulo repreendendo, exortando o povo, que quando se reuniam para comer, tinha um zoião que ia lá, eu trouxe paquera, eu trouxe Coca-Cola, eu vou tomar minha Coca-Cola, a gente trouxe paquera deles. É isso aí. Paulo está repreendendo esse tipo de atitude ali na leitura que a gente faz na Santa Ceia. Então, quer comais, quer bebais, tudo façais para a glória de Deus. Tudo tem que ser para a glória de Deus. Esperem uns aos outros, façam juntos. Então, a gente tem que tomar cuidado, muito cuidado com tudo isso. O que se come, o que se doa, o que se recebe, a intenção que está por trás. Não é somente dar ou receber. Eu estava pesquisando ontem um pouquinho do espírito de Jezabel, minha esposa até viu. Realmente, tem muita gente levando o espírito de Jezabel para dentro da igreja. Ah, mas o que é o espírito da Jezabel? As pessoas pensam que é, não vou me maquiar, vou me sensualizar. Não, o espírito de Jezabel é levar ídolos que não seja Deus para dentro da igreja. Que Jezabel era casada com um homem que era de Deus, servia a Deus. E dali ela conseguiu infiltrar vários e vários santos, que na verdade não são santos, para que o povo idolatrasse. Então tá cheio de gente trazendo esse tipo de coisa para dentro das igrejas. O espírito de Jezabel. Jezabel traz muito conhecimento também, tem muito conhecimento a ser tirado dessa verdade. Espírito de Jezabel. Muita coisa. Um exemplo que o presbítero João falou também sobre essas festas, nesse período de festa junina. A igreja tem que ser diferente do mundo. Não adianta botar nome de festa do milho, festa na roça. Qual é a intenção? Olha o espírito da Jezabel entrando aí. Qual a intenção? Fazer festa igual a do mundo. O povo ir lá comer pamonha, dançar quadrilha, botar festa, entende? A intenção, o que está por trás? Temos que estar atentos, com os olhos abertos a isso. A gente não pode negligenciar, a gente não pode cair nessa mentira, cair no engano. A gente sabe o que é, está vendo e... Chamaram lá para pregar, vai lá, mas prega para lá, fala a verdade. Isso aí. Agora, para você participar e lá encher o bucho, dá para não passar mal. Cuidado, Deus está vendo. Então, a corrupção, né, faz parte da família da mentira. Corrupção, corromper, romper, né? Nós tínhamos excelentes bons costumes no país, digamos assim, famílias tradicionais. Com o tempo, essa tradição veio sendo rompida, corrompida. Começou a aparecer rachadura, fenda, vazamentos. Isso precisa ser reparado, ainda é tempo. Enquanto a vida há esperança. Só o Senhor pode reparar. Nós precisamos voltar a viver a essência da palavra de Deus, que é o amor, que é a verdade, que é a família, que é a comunhão. Né? Abandonar a mentira, gente. Abandona o engano. Para de fazer vista grossa. Vai fazer festa da roça, vai fazer... O que o pessoal faz agora? Vai acender fogueira também? Festa da roça? Ué. Sabe quem faz festa da roça? Os espíritos. É mesmo? Eles falam, vamos pra roça, vamos pra roça. O centro é conhecido como roça. Vamos pra roça. Aí, quando tem a gente fala Iaô, mas é os filhos de santo que vêm de branquinho, andando pela rua, o pessoal já grita, quem é espírita grita. Vai pra sua casa, Iaô, vai pra roça. Onde é a roça? Então, cuidado com a festa da roça, tá, gente? Deus, o Senhor, Ele é o Criador de tudo, né? Nosso Senhor, Deus, o Criador Altíssimo, Pai, Filho e Espírito Santo, Ele é o Criador de tudo. Então, tudo é de posse de Deus, tudo é de patrimônio de Deus, Ele é o proprietário. Mas o próprio Deus deu autoridade a Satanás, ao nosso rival, ao nosso inimigo, para dominar sobre a terra. Aqueles que estão destituídos da glória de Deus, por isso que muitos dizem que nós já nascemos em pecado, porque nós nascemos destituídos da glória de Deus. Ainda que inocentes, sem saber o que é pecado, nós nascemos fora da glória de Deus. Ao invés de nascermos no Éden, nós nascemos fora do Éden. Então nós já nascemos, apesar do poder de Deus que abrange tudo, nós nascemos debaixo da autoridade do mal. Estamos passivos, nós nascemos, crescemos, envelhecemos, morremos. Então nós estamos passivos às consequências dessa terra, por conta da desobediência, por conta da mentira. O que nós temos que fazer? Sempre nos voltar para o Senhor, sempre estar com a mente no Senhor. Então, a terra, o espaço, o terreno, o local, onde há outras práticas que não reverenciam, que não adoram a Deus, são de Deus também. Mas Ele tem autoridade para o povo fazer aquilo ali, se embebecer no seu próprio veneno. Come no teu veneno. Se fura, te comendo, se machuca, se mata. Mas depois você vai me dar conta disso aí. Então, independente das práticas que tem nos lugares, Deus é dono de tudo.
As pessoas é que por si só, pelo seu querer, pelas suas vontades, é que vão contra a vontade de Deus. Mas há um tempo para ver essa cobrança, há um limite. Deus tem limite. Jesus mesmo se aborreceu, falou para os apóstolos: até quando eu vou estar perto de vocês para estar ensinando vocês a expulsar demônio? Por as pessoas, seus homens de pouca fé. Não é exatamente assim, mas foi isso que Cristo quis dizer. Até quando vocês vão ficar fazendo da casa do meu pai de polvilho de ladrão? Vocês vão ficar mentindo aí, pegando um animal imperfeito, animal impuro, para oferecer lá, se você sabe que esse animal não presta. Até quando vocês vão fazer isso? Então, teve um limite. Assim como houve um limite para o Senhor nessa terra, né, nos permitir esse manual, esse diário, essa bússola para a nossa vida chegar. Debaixo de quanto sangue inocente a palavra de Deus chegou até nós. Debaixo de quanta contenda, de quanta rivalidade, de quantas facções. Mas a palavra de Deus não chegou até nós. Que a gente consiga chegar ao Senhor, independente de toda vergonha, de toda humilhação que a gente passa, e que não haja mentira nos nossos lábios. Não pode ter mentira no lábio do crente, senão não tem autoridade. Vai mentir, vai chegar naquele grande dia: poxa, aquela vez aconteceu, hoje não aconteceu, porque aquela vez você estava na honestidade, estava na sinceridade. Dessa vez você não estava. Então você está destituído da autoridade que Deus tinha te dado. Você tem? Tem! Mas você não está habilitado a fazer aquilo. Porque em algum momento, eu tiro um grande exemplo de algumas denominações que com seus líderes começaram muito bem, mas em um determinado momento se desviaram da palavra da verdade. Deixam entrar vaidade. É batata. O que começa a entrar é vaidade. Sou muito usado. Só eu. Aí começa a criticar o outro. Aquilo ali é filho disso, filho daquilo, que não presta, vai para o inferno. Não. Mantém-se na sua humildade, no seu caminho, que a igreja vai continuar crescendo. Agora, quando entra a luxúria, a vaidade, a soberba, a ganância, né, querer aparecer demais, aí o Espírito Santo começa a se afastar. Então nós sabemos que a mentira leva à condenação, leva à morte eterna. Ainda que a pessoa viva aí seus 100, 120 anos nessa terra, se não se converter, se não se arrepender, naquele grande dia diante do Senhor, ele era tão penitente, ajudava tantas pessoas, fazia tanta caridade, tinha um falar tão manso, mas não se arrependeu, e o que estava por trás, o que estava por dentro, que só o Senhor sabia, só ele estava vendo. Não é somente ajudar não, tem que ajudar. Mas o que adianta você ajudar para a morte? Caminhou, fez tudo, abençoou um monte de gente, no final das contas perdeu a salvação, perdeu a vida. Então vamos apresentar esse evangelho da verdade, a palavra da verdade para as pessoas. Obras da carne levam à morte. A gente tem que apresentar fruto do Espírito para as pessoas. Faz parte da armadura de Deus, né? A verdade. A verdade. A fé, né? Tem que apresentar, senão... Vou ler algumas referências aqui com os irmãos, para a gente fazer a consideração final. Rapidinho, né? João 8,44. Alguém pode abrir aí? 8,44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Porquanto ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Alguma dúvida? Pai da mentira. Pai da mentira. E aí? Deus do céu ou pai da mentira? Jeremias 14,14. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. E disse-me o Senhor. Pode ler? E disse-me o Senhor: os profetas profetizam mentiras em meu nome. Não os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação, vaidade e engano do seu coração é o que eles vão profetizando, o que eles vos profetizam. Tem isso na igreja? Pra caramba. São filhos da mentira. Filhos da mentira. Filhos do pai da mentira. Tito, versículo 1. Não, Tito, capítulo 1, versículo 2. Tito 1, 2.
Tito 1, 2? Isso. Tito 1, 2. Capítulo 1, versículo 2. Isso. Na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Esperança da vida eterna, a qual Deus não pode mentir. Deus mente? Deus não mente. Se nós somos filhos de Deus, nós podemos mentir? Lembrando que filho de Deus é aquele que faz a vontade dele. Tudo é criatura de Deus. Deus criou tudo, mas nem todo mundo é filho dele. A grandeza de Deus é tão grande que até se for algo que parece mentira, ela vai se tornar verdade. Por causa do poder dele. Ele não mente. João 1,12. Evangelho de João, versículo 1, capítulo 1, versículo 12. Eu sempre digo isso. Eu nunca mais esqueci. Porque, todo mundo é filho de Deus, todo mundo é filho de Deus. Mentira. Não é. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Esse creem no seu nome não é somente crer no nome não, tá, gente? É praticar essa verdade do que Deus ensina. É crer nessa verdade, porque no nome de Jesus há poder. Glória a Deus. Mas a todos quantos o receberam, aceitaram, se arrependeram, confessaram, abandonaram, perseveram para não voltar às práticas antigas, a esses deu-lhes o poder. É um poder. Ser filho de Deus é um poder. Você está investido de autoridade, você está protegido, você está coberto pelo sangue, você está livre da condenação vindoura, da condenação eterna. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É o nascimento, é um novo nascimento. João capítulo 3, o discurso de Cristo e Nicodemos. É necessário nascer de novo. Oh, glória. 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, ou seja, da coabitação entre homem e mulher, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. Nasceram da vontade de Deus, ou seja, um novo nascimento, um nascimento espiritual, uma conversão, uma mudança de essência, uma mudança de uma natureza sublime. Eita glória! Deus não pode mentir, ele não se contradiz. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Podem ler aí, fica à vontade. Cada um contribua segundo o propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Eita glória! E aí? É 10%, é 20%, é 1%, é uma moeda, é o salário todo, é o quê? Segundo o proposto no seu coração, segundo suas condições. E sempre com sinceridade, sempre com honestidade. Palavra que arrebenta aí nessa passagem de Ananias e Safira. Segundo o proposto no seu coração. O que estava proposto no coração de Ananias e Safira? Mentira. Contribuíram de mentira, não contribuíram com amor, não contribuíram com zelo. Naca. Pode falar. Tinha um hinozinho que a gente cantava toda vez na hora da oferta, era esse aí. Quem dá com alegria irá prosperar, irá prosperar, irá prosperar. Quem dá com alegria irá prosperar e Deus recompensará. Mas isso não quer dizer que seja dinheiro. Quem dá com alegria pode ser saúde. Gostei. Da saúde é bom, mas Deus dá saúde. Mas é a tua contribuição, a tua parte. No teu caso, no teu caso, a questão do contribuinte. Já vou apontar, no teu caso, um bom louvor. E isso, cada no caso dela, a palavra, que é uma bênção. Cada um contribui da forma que pode. E quem recebe também alguma coisa e tem bastante, também dá com alegria. É bênção. Exatamente. É bênção. Tem que ser com alegria. Sinceridade, sem peso no coração, isso sem aí. segundas intenções. Isso aí, que Deus sempre vai abrir as portas e vai abençoar mais ainda. 1 Timóteo 4, versículos 1 e 2. 1 Timóteo 4. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência.
E aí? Aqueles irredutíveis. Que não pode o quê? Pode assim, então tá fazendo festa da roça aí. Tá fazendo aí festa do milho, dizendo que é pra Deus. Qual a intenção? Festa junina gospel. Tem que ser diferente do mundo. Vagarosamente essas coisas vêm minando. Vagarosamente. Deus habita na escuridão? Não. Ele é dono de tudo. Mas Deus não habita na escuridão. Ele habita nos louvores. Porque todas as pessoas que trazem um testemunho acerca de terem visto a glória de Deus falando do resplendor, da beleza. Por que as igrejas estão tudo pintadas de preto? Uma escuridão, show de luz pra quê? Não é isso que Deus quer. Esses dias eu escutei falar até, minha esposa sabe, pagode gospel. Tem pagode, funk, pagode gospel. Tem tudo. Na Universal, desculpa, perdão, Deus. Na igreja que eu era, se tinha realmente o baile, eles falavam que era baile gospel. Que ia até os adolescentes tudinho. Eu sinceramente, eu era adolescente, mas eu não gostava não. Não gera conversão. Tu olhava, tu via, eu era recém-convertido, eu via a mesma coisa que o baile lá fora. Mesma coisa, os ritmos, tudo igual, com direito a trenzinho, tudo. Meu Deus do céu. É igual o Vaguinho. Vaguinho era pagodeiro, aí estudou, foi pra Deus, né? Pagode gospel. Tu viu como é que é o louvor dele? É tudo tipo pagode, né? Mas até samba. Não força. É estranho. Não força a pessoa a sair do mundo. Fala pro povo continuar na lavagem, se revolvendo que tá tudo bem. É isso aí. Não é isso, fala pro cachorro vomitar e comer o vômito que tá tudo bem. Não é, gente, não é. Não é assim, infelizmente. E a gente vai compactuar com isso? Vai concordar? Fala, meu irmão, você tem o direito de fazer o que você quiser. Mas nem isso que a palavra nos instrui, não. Pode, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Isso é ser santo, isso é ser diferente do mundo. Andar diferente, falar diferente, dançar diferente, contribuir diferente. Não é para ser igual ao mundo, é para ser diferente. Tem que ser diferente. Você pode andar de bermuda e camiseta? Pode. A forma como você está vestido agrada ao Senhor? Pode. Gente, tudo é isso, mas não convém. Pode. Vai pregar numa tribo indígena lá no interiorzão. Ainda tem o costume de andarem seminus, ou quando não nus. Muitas das vezes. A palavra tem que ser apresentada. Nós não saberíamos o que é pecado, o que é certo, o que é errado, se não viesse a lei. Eles só vão saber o que é certo e o que é errado quando for apresentado a eles. Fora isso, eles estão na inocência. Alguns países, como nas Filipinas, esse dia teve uma notícia que mataram mais um brasileiro aí porque levou drogas para lá. Alguns países têm pena de morte. O nosso país não tem. Não concorda? Sai fora. Eu, particularmente, sou contra a pena de morte. Mas a pessoa tem que se arrepender. Tem que dar chance. Mas as chances têm que ter limite. O camarada matou, roubou, prostituiu, fez um monte de... Pintou e bordou. Quem mais mata são os políticos com a caneta. Esses aí são genocidas. Os que mais roubam também. Mas eles usaram... Todo político usou arma para dar um tiro na cabeça de alguém? Foi lá e abusou de uma criança? Não, matou com a caneta, com a hipocrisia, com a mentira, que é o tema da aula. Então, a intenção, o porquê, muito atentos a isso. 1 Timóteo 4:2, João capítulo 13, versículo 2 e versículo 7. João 13. Só o versículo 2 e o versículo 7. Eu já estava no João 13. Qual versículo? 2, depois o 27. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse. 27. E após o bocado entrou nele Satanás, disse, pois Jesus, o que fazes, faze-o depressa. Judas era o que de Jesus? Amigo. Discípulo. E aí, andou, caminhou, estava dentro, viu os milagres e sinais, fez também. Foi enviado para fazer. Fez também, isso aí, fez milagres também. Estava lá, ó, Satanás ele falando no ouvido dele. E no 27 diz, após o bocado, entrou nele Satanás. Entrou nele. E a consequência, né, o restante do que se passou, a gente sabe. E aí? Assim, infelizmente, dentro do tempo, dentro das igrejas, nós falamos do pecado de Acã, do povo de Deus no Antigo Testamento. Falamos aqui de Judas Iscariote no Novo Testamento. Falamos aqui de Ananias e Safira no Novo Testamento. Deus não mudou.
Satanás também não mudou. Satanás, quando ele se aperfeiçoou nas maldades, a palavra de Deus nos diz, para se multiplicar a iniquidade. Mas a gente não vê o amor se multiplicar. A gente não vê o carinho, a gente não vê o amparo se multiplicar, pelo contrário. Pela proporção do tamanho da humanidade, era para ter muito mais amor. Que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos fortaleça, nos alimente, para que a gente venha lutar contra essa obra da carne, contra o inimigo de nossas almas. Porque ele não veio para brincar, não. O Senhor nos quer, nós somos de Deus. Então a gente não pode se colocar na mão de Satanás através da mentira, através da hipocrisia, através do engano. Vamos agir com sinceridade, vamos agir com verdade, vamos agir na verdade. 1 João fala, né? Quem está na luz está em Deus, quem não está na luz não está em Deus. Temos que estar sempre na luz, na verdade, sem fazer nada escondido. Amém? Amém. Que a gente perseverar nesse caminho da verdade e da justiça, o Senhor nos recompensará. Conclusão. A Bíblia diz que a igreja é a coluna e firmeza da verdade. Está em 1 Timóteo 3,15. Portanto, ainda que no primeiro momento possa parecer difícil, o caminho da verdade sempre é o melhor. A gente precisa praticar, que nem dever de casa. Vai praticando, vai praticando, vai praticando. Quando chegar no dia do teste, tu tira a nota boa. Quando chegar no dia da prova, tu está aprovado. Mas se não praticar, se não exercitar, é só uma leitura, é só mais um dia que a gente se reuniu e não surgiu efeito nenhum. E não é essa a intenção do Senhor. A intenção do Senhor é a gente se fortalecer. Comunhão, verdade, sinceridade, transparência, ajuda mútua. Preciso disso, tem como me ajudar, preciso daquilo. Eu posso ajudar. Tem que ser assim, tem que ser assim. Um pouco. Isso me lembra muito quando a gente tinha prova e não esquecia que tinha. Chegava no dia, o pessoal... E aí, fez a cola? Eu, cola de quê? A gente fazia muita cola. Cola de quê? A prova que vai ter hoje. Ih, caramba, prova! Ia lá pro pátio rapidinho, dava aquela olhada aqui assim, passava, mas passava raspando. Mas quem estudava lá atrás... tirava nota alta. Assim, passava raspando. Eu nunca estudei pra prova, era sempre um dia antes e acabou. Inteligente. Não, eu sempre tirava nota boa. Humilha, gente, humilha. Quem tem cabeça boa é assim. Mas a gente ficava muito na bagunça, não adianta. Era só um dia antes. Pedir a algum irmão, alguma irmã que possa louvar o 171 da harpa para a gente concluir com esse louvor ao Senhor. Olha a contribuição aí. Quem puder aí. Olha a contribuição aí. Quem puder, fica se à Todo mundo vontade. já até olhou pra tu. Vou até deixar a harpa ali, a harpa já está ali. O 171. Vamos olhar. Após o louvor, o presbítero Joel vai orar por nós, apresentar o Senhor para a gente terminar. Fica à vontade. Amém, amém. Pessoal da igreja da paz do Senhor. Amém. Estou muito feliz por essa oportunidade, né, de poder estar aqui louvando ao Senhor, porque eu estava até falando, né, com meu esposo de manhã que domingo passado, essa hora eu estava indo para a UPA já quase morta, né? Estava muito mal. Semana passada. Estava muito mal mesmo. E eu louvo a Deus por essa oportunidade, porque, desculpa, eu nervoso. Tá tudo direitinho, só mesmo fechei pé. Nem abri, até estava fechando. Não dá para dividir. E eu louvo o Senhor, né? Que me deu mais uma chance. Eu tava falando pra ele de manhã que Jesus zerou de novo, né? O meu reloginho. Mudou tudo de novo. Mais uma vez. Glória. E eu louvo o Senhor por essa rica oportunidade. Peço perdão aos meus irmãos. E tava falando com o Senhor, né? Tentar melhorar cada dia. A gente tem que aproveitar as oportunidades que o Senhor nos dá. Vamos louvar o Senhor. Era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança nem divina luz. Hoje sou remido, Cristo me salvou, com seu sangue me lavou, mas que amor, que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá e consigo então me levará. O Consolador já veio em mim morar, a palavra santa veio iluminar. Quero ser guiado por tão clara luz, que a Cristo me conduz, mas que amor, que
celeste luz. Cristo breve do céu descerá e consigo então me levará. Vem Jesus amado, vem sem demorar. Eu estou ansioso pra no céu entrar. Vem sem mais tardança, faz raiar a luz. Ora vem, Senhor Jesus, mas que amor me concedeu Jesus. Gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá e consigo então me levará. Queres, pecador, gozar a salvação? Venha Cristo hoje receber perdão. Cristo te aceita, pobre pecador, nos seus braços de amor. Mas que amor me concedeu Jesus. Gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá e consigo então me levará. E consigo então me levará. Glória a Deus, que isso possa acontecer nas nossas vidas mesmo, porque é a maior importância, né, da gente estar na presença de Deus, essa certeza que Jesus vai voltar para nos levar com Ele, porque é muito triste, né, a gente partir e não saber para onde vai e se deparar com uma eternidade terrível, né? Glória a Deus que nós estamos aqui e possamos permanecer firmes, unidos em amor, na verdade, como foi falado, e com essa esperança de que Jesus vai voltar para nos levar, porque essa é a razão da nossa fé. Não existe nada mais importante do que essa certeza, né? E essa esperança de que Jesus vai voltar para nos levar. Aleluia, Jesus. Porque uma coisa sempre eu falo, igreja, quando a gente está perto da morte, tudo perde o sentido. Não importa se seu cabelo é duro, se sua casa é feia. Você parece que pode todas as coisas e ao mesmo tempo que você não pode nada. Você vê como isso tudo não é nada. Como isso tudo é uma grande ilusão. Como isso tudo não vale a pena a gente se esforçar. O importante é mesmo se esforçar para agradar a Deus e juntar tesouro no céu. Porque essa vida realmente ela é muito curta. E ela é uma caixinha de surpresa. A gente não sabe a hora que Jesus vai chamar a gente. Mas uma coisa eu falo, como foi falado que Jesus é verdade, Ele é fiel, Ele não se arrepende. Depois que Ele chama, a gente está frente a frente com Ele, não adianta se arrepender, bater o pé. Graças a Deus Ele me deu mais uma oportunidade. Mas eu creio que é dura coisa quando a pessoa chega lá diante do tribunal, porque não tem mais como voltar atrás. Que possamos a cada dia aproveitar muito essa oportunidade que Ele tem nos dado. Em nome de Jesus, agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus. Glória a Deus, Jesus. Amém? Amém. Fiquem de pé, por favor.